Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta aula de Química. A frase que me chamou a atenção: seja humilde, pois até o sol com toda a sua grandeza se põe e deixa a lua brilhar. E eu te digo, jovem, para que a sua luz possa brilhar, não é necessário você apagar a luz do próximo, do seu semelhante, certo? Basta você mostrar o seu potencial, o seu talento, a sua inteligência, que você vai brilhar sem comparar com outras pessoas, né? E você nasceu para brilhar, tenha certeza disso. E se Deus quiser, você vai brilhar, né? Você vai alcançar os seus objetivos, né? Realizar os seus sonhos e num futuro talvez não muito distante, né? Com certeza, se Deus quiser, eu teria o prazer de conversar contigo e você dizer: realizei meu sonho, hoje eu sou um profissional tal, né? Eu fiz o curso superior tal, sou bem realizado, bem remunerado, e isso é gratificante para nós professores. Novidade, pensando no melhor de vocês, em melhor qualidade de aula, comprei esse quadro, né, bem maior do que aquele, sem pó de giz, né, com escrita nítida. Agora só falta pagar. E se alguém se prontificar em fazer doações, estou recebendo. Meninos, olha só, para adiantar, eu já comecei a corrigir os exercícios, né, que eu passei de atividade na última aula. Então, no exercício 1 diz o seguinte: faça a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling dos elementos abaixo e, através de ligações covalentes, determine as fórmulas eletrônica, estrutural e molecular. Voltando lá nas ligações iônicas, vocês lembram que lá não tinha a fórmula estrutural. Na ligação covalente tem a fórmula estrutural. Então, fazendo a distribuição eletrônica do enxofre, 2, 4, 10, 12, com 4, 16. Do bromo, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, com mais 5, 35. Então, na camada de valência aqui, nós temos 6 elétrons. Por isso que em volta do enxofre, eu coloquei 6 asteriscos. E o bromo, ele tem 5 elétrons, por isso que em volta do bromo eu coloquei, tem 7 elétrons, 2 mais 5, 7. Por isso que em volta do bromo eu coloquei 7 elétrons. E na ligação covalente, não é utilizado doação e recepção de elétrons, não é utilizado as setas, e sim o compartilhamento de elétrons, o empréstimo de elétrons. Então, o enxofre empresta esse elétron para o bromo, mas em contrapartida ele não perde ele. O bromo empresta esse elétron para o enxofre, em contrapartida ele não perde ele. Então veja, 2, 4, 6, 7 com esse, 8. Então esse bromo estabilizou. Porém, o enxofre ainda não tinha estabilizado. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com esse, 7. Por isso que foi necessário repetir o bromo, né? E com a repetição desse bromo, se ele tivesse ficado com 7 elétrons apenas, teria que repetir o bromo outra vez, tá bom? Então a fórmula estrutural é a mera repetição do desenho, como vocês podem ver, no lugar desse par de elétrons é um risquinho, e a fórmula molecular, você coloca aquele elemento que apareceu menos vezes primeiro, no caso do enxofre apareceu apenas uma vez, e o bromo apareceu 2 vezes, ou seja, para você determinar a fórmula molecular na ligação covalente, basta você contar quantas vezes apareceu cada elemento, né? Diferente da determinação da fórmula molecular na ligação iônica. Então, repetindo que na ligação covalente vai ocorrer não entre um metal e um não metal, né? Que isso ocorre nas ligações iônicas. Vai ser um não metal com um não metal, que é um verde com um verde nesse caso, o hidrogênio com hidrogênio, ou hidrogênio com não metal, tá bom? Bom, letra B, silício, número atômico 14, e o flúor com número atômico 9. 2, 4, 10, 12 com 2, 14. 2, 4 com 5,
9. Fórmula eletrônica. Olha, o silício tem apenas 4 elétrons. Por isso que houve necessidade de repetir o flúor 4 vezes, porque 4 mais 4 me dá 8. Veja, 2 e 5, 7. Por isso que eu coloquei 7 pontinhos em volta de cada flúor. Então, 1, 2, 3, 4 com esse 5, o flúor estabilizou, porque ele tem 7 com esse 8. Repetiu o flúor, 2, 4, 6, 7 com esse 8. Aí o silício ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso houve necessidade de repetir o flúor novamente. Então, repetindo o flúor, esse aqui estabilizou, o silício passou a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e com esse 7. Bom, aí houve necessidade de repetir o flúor novamente. Então, agora todos estabilizaram. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada flúor tem 8. Então, todos se estabilizaram. Agora, a fórmula estrutural. Mera repetição do desenho. Cada par de elétrons desse é um risquinho. Fórmula molecular. Como eu expliquei na anterior, aquele elemento que aparece menos vezes, você coloca primeiro e depois você coloca o que apareceu maior quantidade de vezes. Então o flúor apareceu 4 vezes, por isso que o índice dele é 4. Bom, então agora, letra C. Então, nitrogênio ligando com ele mesmo. Então, agora a fórmula olha, o nitrogênio tem 2 e 3, 5 elétrons. Então veja, nesse caso, meninos, eu já sei que cada nitrogênio precisa de 3 elétrons. Por isso que eu já deixei os 3 do mesmo lado aqui, para fazer o compartilhamento desses elétrons. Olha. Bem? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então todos se estabilizaram. Então cada par é um risquinho. Aqui na química, a gente chama de tripla ligação, ou ligação tripla. Se fosse assim, é dupla ligação ou ligação dupla. E se é um risquinho só, é ligação simples, ou simples ligação.
Então, fórmula molecular, o nitrogênio apareceu duas vezes, N2, que é o gás nitrogênio. Então, o exercício 2 diz o seguinte: faça a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling dos elementos abaixo e, através de ligações covalentes dativas, determine as fórmulas eletrônica e estrutural. Né? Por que na 2 não pedem a fórmula molecular? Porque ele já deu a fórmula molecular. Meninos, o que quer dizer com isso? Olha, o enxofre, ele tem 16 elétrons, como vocês viram lá na letra A, né, da questão 1. Mas eu posso fazer novamente a distribuição eletrônica dele. Ó, o enxofre, o Z é igual a 16. E o oxigênio, o Z é igual a 8. Bom, para vocês que têm a tabela periódica em mãos, e nas provas do Enem e vestibular isso irá acontecer, não é necessário você fazer a distribuição eletrônica. Você vai ver que ambos os elementos se encontram lá na família 6A, família dos calcogênios, tanto o enxofre quanto o oxigênio. Bom, se eles são da família 6A, obrigatoriamente tem 6 elétrons em volta dele, tá bom? Tanto o oxigênio quanto o enxofre. Mas vou fazer novamente para vocês entenderem melhor. Ó, 2, 4, 10, 2 e 4, 16, né? O oxigênio. Dois, 4, 4, 8. Então, o que acontece? O oxigênio tem que aparecer duas vezes e o enxofre tem que aparecer apenas uma vez. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Olha, então veja bem, nesse caso eu faço esta ligação, aí o enxofre vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, com esse 7, ele não estabilizou. Então, esse também ficou com 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com esse 7. Então, se eu faço isso, os dois estabilizaram, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Esses dois aqui tá de boa. Mas esse coitado aqui não. Esse aqui ainda está precisando de mais 2 elétrons. Tá bom? Então, eu vou até colocar aqui do lado de cá. Aí é que vem a questão da ligação covalente dativa. Aí, esse aqui vai doar esses 2 elétrons para o oxigênio, mas da mesma forma que eu já expliquei antes, ele doa, entre aspas, ele doa, resolve o problema desse oxigênio, mas em contrapartida, esse enxofre não perde esses 2 elétrons. E a ligação covalente dativa, ela não ocorre, né, assim com a seta, com 3 ou com 1 elétron apenas, é sempre 2 elétrons. Então aqui está a nossa fórmula eletrônica. Aí, a fórmula estrutural, mera repetição do que está aqui, ó, certo? Então, letra A, fechou.
Meninos, letra B, O3. Nem vou fazer a distribuição eletrônica dele novamente, que vocês estão vendo aqui, podemos aproveitar. E pelo fato dele ser da família dos calcogênios, família 6A, sabemos que ele tem 6 elétrons em volta dele. Então, fórmula veja, eu tenho que colocar o oxigênio 3 vezes. Então, agora ficará veja, meninos, mesmo caminho. Vou colocar esses dois de cá. Aqui eu faço essa ligação e esta. Aí esse oxigênio estabilizou, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse também estabilizou. Aí, o que acontece? Vou passar esses dois elétrons para cá. Mas esse oxigênio aqui não estabilizou. Então, para isso, é necessário fazer a ligação covalente dativa. Agora, esse estabilizou. Por quê? 2, 4, 6 com esses dois fica 8. Tá bom? Fórmula. Então, é isso aí. Agora, um capítulo novo.
Pessoal, então, geometria molecular, né, o nosso estudo agora. Como qualquer porção de matéria, as moléculas ocupam lugar no espaço e apresentam uma forma tridimensional, ou seja, em 3 dimensões, como vocês estão acostumados a ver desenhos tridimensionais. Todas as moléculas formadas por 2 átomos, que são diatômicas, né, di e 2, tem 2 núcleos que determinam uma única reta entre eles. Assim, a geometria dessas moléculas é sempre linear, né? Então, vocês, né, já ouviram essa palavra antes, né, que é linear, né, em uma só linha, tá bom?
Então, meninos, vou explicar isso aqui. Se tiver dois ligantes e sobrar par de elétrons, é angular. Olha, no enxofre tem esses dois oxigênios, ou seja, são dois ligantes. E aqui, como vocês podem ver, sobrou um par de elétrons sem ser ligado. Por isso é angular. Agora, se tiver três ligantes e não sobrar par de elétrons, é trigonal. Então aqui, né, o enxofre não sobrou par de elétrons como aqui no de cima. Então nesse caso, trigonal. Três ligantes no enxofre, não sobrou par de elétrons, é trigonal. Se tiver três ligantes e sobrar par de elétrons, é piramidal. Como aqui, ó. Então tem três ligantes, três hidrogênios e sobrou esse par de elétrons. Então é piramidal, tá? Olha, três ligantes, não sobrou par de elétrons, trigonal. Três ligantes, sobrou um par de elétrons, piramidal. E se tiver quatro ligantes, né, aí é tetraédrico, né, como é o nosso caso aqui, ó. Geralmente, quando tem quatro ligantes, não sobram par de elétrons, tá bom? Então, o que eu queria explicar para vocês nessa aula de hoje é isso aí. E para fechar, vou ler uma mensagem. O que você pode fazer para mudar o mundo? Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do planeta. Não desperdice água. Não jogue lixo no lugar errado. Não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se nascemos no mesmo planeta, compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração. Seja responsável. Não culpe os outros pelos seus problemas. Não seja oportunista. Não seja vingativo. Quem tem um pouquinho de bom senso percebe que podemos viver em harmonia, respeitando direitos e deveres.
Acredite em um mundo melhor. Coragem, honestidade, sinceridade, fé e esperança. São virtudes gratuitas que dependem de seu esforço e comprometimento com sua honra e caráter. Não espere recompensas por estas virtudes. Tenha-as por consciência de seu papel neste processo. Tenha humildade, faça o bem, trabalhe. Não tenha medo de errar. Com humildade, se aprende. Fazer o bem atrairá o bem para você mesmo e trabalhando, valorizarás o suor do teu esforço para alcançar seus objetivos. Busque a verdade, a perfeição, uma posição realista frente aos obstáculos, uma atitude positiva diante da vida. Defenda, participe, integre-se à luta pacífica pela justiça, paz e amor. Um mundo justo é pacífico, e onde há paz, pode-se estar preparado para viver um grande amor. Meninos, tudo de bom, até a próxima aula, bom trabalho, tchau, obrigado!